Oi, eu sou a Mi e esse é mais um mini tutorial de crochê super rápido e prático. Hoje vamos aprender como tecer esta mini saia, também conhecida como saída de praia, que vocês podem estar utilizando sobre o biquíni ou maiô. Vem comigo. Vamos aos materiais. Utilizei 2 novelos do fio biquíni, esses que estão aqui ó, no fundo com a embalagem da marca Fios Pinguim. Essa cor é 2652 New Wave. Vou usar também uma agulha de crochê de 5 milímetros. Vamos precisar de uma cola para os acabamentos. Vamos precisar também de agulha de tapeçaria, tesoura e fita métrica. O fio biquíni é um pouco fino, então eu costumo trabalhar ele sempre com cabo duplo, ou seja, nós vamos utilizar 2 fios ao mesmo tempo. E agora aqui com a agulha de crochê de 5 milímetros, vou iniciar um cordão de correntinhas. Esse cordão de correntinha será equivalente ao tamanho total da circunferência do quadril de vocês. Então, se for para vocês, o interessante é ir criando esse cordão de correntinhas e provando por toda a circunferência do quadril. E se for por uma encomenda, vocês solicitam aí para a cliente de vocês qual é a circunferência total do quadril. Para vocês terem uma base de tamanho, eu tenho por volta de 100 centímetros da circunferência total do meu quadril, o que deu aproximadamente 150 correntinhas. Procurem deixar sempre correntinhas números pares. E agora, com as correntinhas aqui finalizadas, vou deixar elas sempre viradas para o lado certo, pois nós temos o lado certo e o avesso. E aí, vou seguindo até o final desse cordão de correntinhas, desvirando todas elas para o lado correto. Chegando ao final, agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E para iniciarmos a primeira carreira, vou tecer um total de 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. E aí, eu vou seguir por toda essa primeira carreira, sempre em pontos altos. Mostrando para vocês aqui como está ficando a minha carreira em pontos altos. E assim eu vou seguir até o final, que é por todo esse cordão de correntinhas. Olhem só, finalizando a nossa primeira carreira, e ela ficou assim. Agora eu vou em cima daquelas 2 correntinhas iniciais e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E para iniciar a segunda carreira, novamente, vou tecer 2 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto. E vou seguir aqui a segunda carreira também trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até fecharmos a segunda carreira. Finalizando a segunda carreira, novamente vamos lá nas 2 correntinhas iniciais, fecha com ponto baixíssimo. E agora na terceira carreira nós vamos trabalhar os pontos um pouquinho diferente. Vou iniciar aqui com 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vou fazer mais um ponto alto aqui na sequência. E agora eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um ponto na base e no próximo vou fazer um ponto alto, seguido de mais um ponto alto. Correntinha de separação, pulo um ponto na base e no próximo faço um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. Então, na terceira carreira, nós vamos trabalhar com 2 pontos altos, correntinha de separação, pula um ponto na base e na sequência faz mais 2 pontos altos. Vai ficar esse efeito vazadinho, que é onde nós vamos passar depois o cordão de correntinhas de amarrar a nossa saia. Terceira carreira quase finalizada, ficou assim os pontos vazados. Agora aqui falta somente mais um ponto para fechar a carreira, então eu vou seguir a sequência com uma correntinha, vou lá nas 2 correntinhas iniciais, fecho com ponto baixíssimo. E aí, para nós iniciarmos a quarta carreira, o interessante é que vocês contem quantos pontos tinham na carreira anterior, para na quarta carreira vocês continuarem com a mesma quantidade de pontos, certo? E aí, vocês vão iniciar aqui, ó, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Aonde tem o ponto alto, vocês vão trabalhar ponto alto, aqui mais uma vez ponto alto. E aonde tem aquela correntinha de separação da sequência da carreira anterior, vocês vão completar um ponto alto dentro do espaço ali também. Mostrando mais uma vez aqui, ó, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Quando chega ali no espacinho, completa com ponto alto. E aí, segue sempre trabalhando em pontos altos. Finalizando a nossa quarta carreira em pontos altos, sempre vou fechar ali ó, com ponto baixíssimo. Para iniciar agora a nossa quinta carreira, vou fazer mais uma sequência em pontos altos. Olhem só, igual nós fizemos nas 2 primeiras, agora vou repetir mais uma carreira em pontos altos. E aí eu retorno para nós começarmos a parte do corpo da nossa saia. E agora, para a sexta carreira, vou subir um total de 4 correntinhas, vou dar a laçada, pulo na base e na próxima eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação,
pulo um ponto na base e no próximo eu faço um ponto alto. Nós vamos trabalhar com esse ponto vazado pelas próximas carreiras até chegar à altura que nós vamos definir aí para a nossa saia. E aqui mostrando para vocês, olha só, sempre trabalhando ponto alto, com uma correntinha de separação, pula um ponto na base e vai fazendo um ponto alto. Finalizando a primeira carreira em pontos vazados, vou lá nas 4 correntinhas iniciais, fecho com um ponto baixíssimo. Agora vou subir aqui 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto e já dentro desse primeiro espacinho aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha de separação e vou lá no próximo espacinho e faço um ponto alto. Correntinha de separação, pulo aquele ponto alto, vou lá no espacinho e faço um ponto alto. Então, aqui agora nesta carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aonde tinha o ponto alto, nós vamos fazer uma correntinha. E aonde tinha a correntinha, nós vamos completar com um ponto alto. E assim, seguindo até o final da carreira. Finalizando mais uma vez a carreira, completando aqui o ponto que faltava na sequência, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Está ficando mais ou menos assim o trabalho. Para vocês terem uma noção de como prosseguir nas próximas carreiras, nós vamos sempre fazer assim. Uma carreira no início e no fim com um quadradinho. E na outra carreira, onde tinha o quadradinho, nós vamos trabalhar um ponto alto ali dentro deles. Olha só, está ficando mais ou menos assim, ó. Como vocês podem ver, uma carreira tem ali os quadradinhos e na outra, dentro dele, já tem um ponto alto. E de agora em diante, vocês vão seguir sempre trabalhando em pontos vazados até chegar à altura do tamanho que vocês desejam para a mini saia de vocês. Finalizei a saia, foram um total de 36 carreiras em pontos vazados, mais as 5 carreiras ali da parte da cintura, o que deu 33 centímetros de altura no total, e aqui na largura 40 centímetros. Lembrando que o fio biquíni ele tem na composição elastano, então ele tende a dar uma enrijecida. Mostrando a finalização da última carreira, onde eu cortei o fio e passei aqui para dentro essas 2 pontinhas. E agora, com a ajuda da cola que vocês costumam utilizar nas peças de vocês, cola de tecido, cola de artesão, que vocês apliquem uma gotinha, não precisa ser muita coisa, é só para que depois esse fio não acabe se soltando. Como eu falei para vocês, o fio biquíni na composição ele tem elastano, então o mais garantido é fazer essa aplicação da cola para que depois não acabe abrindo esses pontos quando vocês forem usar a peça. E agora vou criar mais um cordão de correntinhas, que vai ser a parte de amarrar a saia. Para o meu tamanho, eu fiz um total de 200 correntinhas aproximadamente. E antes de passar o cordão ali em volta da cintura, vou localizar onde está o início e o fim das minhas carreiras e vou deixar ele para o lado da saia. Não vou deixar aqui na frente nem na parte das costas, porque eu acho que fica com um acabamento feio. Então, eu vou deixar bem do ladinho ali o início e o fim das carreiras para ele ficar meio escondido. E agora é só vocês escolherem qual lado que vocês querem que fique para a parte da frente e aí começar a colocar o cordão de correntinhas aqui na nossa cintura. Para facilitar, vou colocar aqui na agulha de tapeçaria o nosso cordão de correntinhas e aí vou centralizar a saia bem ao meio dela aqui, onde eu vou começar a passar o cordão dessas correntinhas. Deixa eu mostrar para vocês mais de perto, olha só. Então, eu vou pegar aqui a da parte de fora para dentro e vou começar a passar a agulha ali, ó, por todos os nossos pontos vazados, até completar toda a volta e chegar novamente ali na frente. Mostrando a finalização aqui do cordão de correntinhas, onde nós colocamos o início ali do cordão, vou finalizar também. E a nossa saia está pronta. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até breve!